pessoas usuárias de drogas. Eu costumo conversar com algumas pessoas, até porque eu gosto de estar diretamente com o meu objeto de estudo. Eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de ver o meu objeto de estudo de forma distanciada. Às vezes é bom a gente estar dentro de algumas coisas para entender. E eu vejo que muitas pessoas elas querem ajuda. Conversando com muitas pessoas, tem um rapaz, inclusive, que tem 3 anos que ele usa e se veste, está sempre com uma roupinha limpa, mas falou que até agora não encontrou um tratamento humano, que já ficou internado em várias casas e que, como já foi dito, é Rivotril e Aldol, e que muitas pessoas não têm nem como se alimentar direito. Então, por que a política de redução de danos, que é utilizada em tantos países, não é utilizada aqui? E o que nós, quanto cidadãos, quanto sociedade, podemos fazer para enxergar essas pessoas não a partir da droga, mas enxergar essa pessoa como um igual, como um ser humano que está ali, que está dentro de um tecido social, que está dentro de uma sociedade, porque essas pessoas existem. A gente não pode fazer vista grossa com relação a isso. Obrigada. Alexandre. Meus parabéns à SEAG, ao novo cidadão, e objetivamente sugeriu aos companheiros da assistência que procure um filme chamado Cortina de Fumaça, do diretor Rodrigo Macchini, filme mesmo, filme no qual o Dr. Zacconi, isso aqui não é ser recomendado, não, mas vou comentar esse fato. O Dr. Zacconi participa desse filme e outros intelectuais que sobre o Dr. Pedro, E a primeira pergunta seria não é, o Antônio, camarada Antônio, da Missão do Sol, membro do Sol, porque comenta que eu até entendo o caráter estratégico de dar ênfase à regulamentação, e à legalização da maconha, mas será que não poderia ser incidir no risco de em se legalizando a maconha tornar-se a nova droga do bem e as drogas que permanecerem proibidas ocuparem o lugar dessa demonização da maconha. Um ponto de vista, por exemplo, da doutora Maria Lúcia Tarão, da doutora Zacconi e outros nós, depende de regulamentar todas as drogas, não apenas a maconha. E o doutor Pedro, se pudesse resgatar aquele assunto, todo aquele agastamento que fez com que o senhor saísse da presidência, até para suscitar a questão do antiproibicionismo. Obrigado. A Paulo vai tomar a palavra. Eu sou Paulo, sou do Movimento Respeito e Agora Gosto. Primeiro, eu queria fazer um convite a vocês. Nós estamos organizando uma manifestação conjunta, não tem dia marcado, em São Paulo e Salvador, de usuários de drogas familiares e afins, para exigir do poder público que provê, forneça tratamento digno a usuários de drogas. Eu deixei até um cartão, uma das moças que exatamente, depois se vocês quiserem participar, que quiser ajudar a comunidade. Eu queria dar alguns dados para vocês, só para contribuir. Como, por exemplo, o crack é distribuído no interior do Brasil para trabalhadores braçais, porque ele aumenta a produtividade, ou seja, o cortador de cana, os trabalhadores, os operários dessas grandes obras do governo, da Mamoré, da usina de Belo Monte, eles são distribuídos, recebem o crack exatamente para poder aumentar a produtividade. Então, como vocês veem, a produção da droga é uma bela balela, e essa campanha do que droga, o crack destrói humanos, depende de qual humano está falando. O trabalhador, o portador de cana não é a mesma coisa. Outra questão, assim, que eu acho que é a pergunta que todos nós fazemos, assim, o que isso afeta no nosso cotidiano? Eu queria dar um dado para vocês. O dado é o seguinte: o dado que me foi passado um preso custa 7 vezes o valor de um aluno numa sala de aula em período integral. Nos presídios brasileiros hoje, 650 mil presos, dos quais estima-se que 60%
são devido ao tráfico de drogas. O que a gente pode imaginar é que em torno de 400 mil presos poderiam estar fora. Isso representaria em torno de 3 milhões de crianças em sala de aula o dia inteiro. Além disso, também um outro dado para vocês. Né? A proibição do uso de droga impede a formalização de políticas públicas que atendam os usuários de droga. A demanda disso é o custo do INSS, com aposentadoria de licença de trabalhadores por uso abusivo de droga, hoje está custando ao Estado brasileiro algo em torno de 4 bilhões de reais. Isso, de novo, podia estar sendo alocado dentro da saúde, na educação e tudo mais. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês é, tudo isso que está sendo falado aqui, ele afeta diretamente no preço do pão, no preço da luz, no preço do telefone, porque somos nós que pagamos. Somos nós que pagamos o cara que está preso, somos nós que pagamos esses trabalhadores. Então, o que nós temos que lutar, seja aquele que não tem um afeto, não se afeta direto com a questão humana do usuário de droga, daquele que está preso, é que vai afetar ao seu cotidiano também, a sua qualidade de vida. Eu vou falar com um pobre, moradora da Cidade de Deus. E como pobre, moradora da Cidade de Deus, um local que se diz pacificado, que não existe um diálogo entre as UPPs e o cidadão de respeito, sério, de debate. Porque a pessoa que dirigia lá se levantou num determinado dia, dizendo que tinha uma tese que não nos mostrou. Nós só servimos como tubo de ensaio, como material de pesquisa, que ia levar para fora do Brasil, pegou o doutorado dela, e que não existia trabalho social. Então, o que o cidadão é? O cidadão nos ajuda a fortalecer o dia a dia. E nós, no momento que o Estado nos chamou para conversar, nós estávamos presentes. Isso, para mim, é uma droga. É uma droga que nessa escola, lá na CDD, desculpa estar emocionada, é que lá eu vejo muita violência. É a omissão do Estado, a omissão da polícia. Mais de 30 anos. E vejo, hoje não se mata mais com fogo. Muito, quase que totalmente. É com paulada e pedrada. Isso para mim é muito caro de madrugada. Porque são as crianças que estão indo pedrejar a minha janela. De madrugada, bebês aprenderam a andar com fralda, eles já são usados. E a omissão da polícia, que fica de frente para minha casa, é opressora. Então, num lugar desse, que roda o mundo com políticas públicas, a nossa Folia de Reis foi abordada numa noite de saída tradicional da Folia, com todas as documentações organizadas, mais de 10 vezes pela UPP. E se a UPP for a que vai dizer qual o evento que pode ser feito, qual que não pode ser feito, ela ainda está muito longe de saber o que é cultura popular e mestres populares. Então, desculpa pelo desabafo, mas um lugar desse não tem um prédio de escola de 2º grau. Isso é muito opressor, isso é uma droga. Bem, agora 5 minutos para finalizar. Tentar responder. Não, na verdade, eu só queria te pedir, agradecer, pedir até desculpa, às vezes, pela forma, pelo tom incisivo, que às vezes a gente se coloca no debate, até porque eu, como policial, defendendo a legalização das drogas, você já deve imaginar o tamanho da pressão que eu não sofro quando eu entro nesse debate. Mas só para vocês terem uma ideia do porquê que eu me envolvi nesse tema, porque eu brigo, tanto pela discussão mais séria sobre a legalização, eu acho que vocês já enterraram, ouviram enterrar muitas pessoas dentro dessa comunidade. Eu também já enterrei e vi pessoas serem enterradas dentro da polícia. E nenhuma delas foi por uso de drogas. Mas praticamente todas foi por estar envolvidas numa guerra contra as drogas. Hoje eu vejo muitos policiais na cadeira de roda, não porque usaram droga, mas porque foram jogados na frente de um fone
religiosa, né, quase que uma cruzada para combate a esse grande mal, que, do meu ponto de vista, na ponto policial, tem provocado um dano muito maior à sociedade, conforme eu já falei, do que a própria droga. Droga faz mal? Evidentemente que faz, todas elas. As legais e as ilegais, porque se fosse droga não tinha, né, teria outro nome, né? O nome já diz, né? A gente faz referência à droga, ou se é uma droga, como algo negativo. Né? Mas evidentemente que as pessoas, se nós olharmos na história da humanidade, de uma forma ou de outra, sempre fizeram uso dessas substâncias. Sempre. Isso se nós formos desde as culturas, né, andinas, né, onde essas drogas, algumas delas eram vistas como sagradas, uma rota, né, até na Europa, né, durante o período da Idade Média. Né, então, são substâncias que as culturas humanas sempre se utilizaram. O que nós precisamos é regulamentar, né, a produção, o comércio, o consumo dessas substâncias, que nos leve, aí o termo de redução de danos, acho que é muito importante, a termos um impacto menor para o ambiente social do uso dessas substâncias. Isso é uma proposta, né, realmente ainda não é algo que está definido, conforme o próprio Vai colocou. Nós temos diferentes ideias ainda acerca do que será essa nova formação, mas eu acredito que isso vai chegar ao momento, porque repare, se na época da escravidão alguém sugerisse a possibilidade de um mundo sem escravos, isso era visto por muitos como algo impossível, porque tinham pessoas que não conseguiam sequer botar roupa sem a presença de duas mucamas. Tinha que abrir o braço e vinha uma mucama de cada lado para vestir a pessoa. Então, para uma pessoa, para se vestir, precisava de escravo. Imaginar um mundo sem escravidão era algo muito difícil. Né? Acho que hoje, para nós, né, observamos o mundo, né, sem a proibição das drogas, ainda é um marco um pouco confuso, né, porque nós vivemos durante um século sobre o discurso de que o único problema da humanidade, né, ou o principal problema da humanidade, seria o consumo dessas substâncias, né, e que o combate a essas substâncias, né, ao comércio, ao consumo dessas substâncias, seria uma proteção à humanidade. Só que nós chegamos no marco do século XXI, onde nós estamos observando que isso tudo foi uma falácia, mentira, que na verdade toda essa guerra que se produziu contra as drogas e a favor da saúde foi muito mais letal para a humanidade, né, conforme eu falei, produziu muito mais mortes e muito mais danos à saúde do que as próprias drogas. Então a gente está querendo voltar e trazer um marco de racionalidade para o debate. Peço desculpas se eu excedi em algum momento e me coloco à disposição de vocês, o pessoal aqui do Cidadão tem o meu contato, né? A gente também pela Livre tem o nosso site www.livrebrasil.com.br. Foi um prazer muito grande estar aqui, né? Muito grande participar do debate aqui da Maria. Muito obrigado por me receber os convites. Obrigado. Não dá para lembrar o que cada um falou, qual foram exatamente as perguntas, mas eu tento anotar quais são os pontos que foram falados que eu me sinto à vontade para responder. Foi falado aqui da diferença, né, com um playboy ou alguém de classe média na Zona Sul, for pego com droga, não seria preso, e enquanto o outro, se for pego numa comunidade, por exemplo, seria preso. A gente tem esse grande problema atual. Em 2006 houve uma mudança na lei de drogas. Até então, o usuário era criminoso e podia ser preso também. Hoje, pela legislação, o usuário não pode mais ser preso. Ele continua sendo previsto como criminoso, mas não tem pena de prisão prevista em lei. Existem penas alternativas. O que a lei não diz claramente é como distinguir quem é usuário e quem é traficante. E isso fica sob a mercê de critérios subjetivos, tanto da polícia quanto depois no processo do judiciário, de definir. Não existe quantidade, não existe nada. Pelo contrário, se fala em qual lugar estaria, quais as condições, o que permite justamente que o judiciário e a polícia expressem uma gama de preconceitos sociais que na prática é o que acontece. O rapaz falou que bastava o cara dizer que
o cara que foi pego com droga na Zona Sul, por exemplo, tem um laudo médico dizendo que é doente. Não precisa. Você não precisa de laudo médico. Pela lei, você é usuário, você não é preso. Você não precisa de laudo médico, precisa ser declarado doente. Aí você faz um acordo e vai cumprir alguma pena alternativa. No entanto, muitos usuários hoje são presos, estão trancafiados, condenados como traficantes. E você, dentro dessas pessoas que estão presas como traficantes sem selos, a imensa maioria são de pobres. Dentro dessa imensa maioria de pobres, a imensa maioria são negros. Então, o caráter repressão social e racial está muito presente nessa distinção. A menina falou sobre o novo Código Penal. Aí eu queria falar um pouco. Existe uma proposta de reforma do Código Penal e existem várias possibilidades próximas de mudanças na lei de drogas daqui para frente. A gente tem uma proposta de reforma do Código Penal que envolve diversas outras questões, como o aborto e várias outras questões, e uma delas, na proposta atual, que foi feita por uma comissão de juristas, prevê a descriminalização do uso, do consumo de drogas. A gente tem, para entrar na pauta ainda esse ano, 2013, uma matéria que vai ser um recurso extraordinário, vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que também vai julgar a constitucionalidade da criminalização do usuário, do uso e porte de drogas. A gente tem também agora um projeto de lei que foi formulado por alguns grupos e está sendo divulgado e encabeçado por uma campanha da ONG Viva Rio, que prevê inclusive uma petição que vai ser passada, que tem uma meta de 1 milhão de assinaturas, que também pretende ser levado ao Congresso Nacional através de algum deputado, que também prevê a descriminalização, com algumas especificidades. Por outro lado, a gente tem uma proposta que já está para ser votada no Congresso, já foi aprovada nas comissões, que vai para o plenário, que é um retrocesso tremendo na questão das drogas. Um projeto do PMDB, do Osmar Terra, que prevê a institucionalização das internações compulsórias no Brasil inteiro, para qualquer droga, dependendo do caso, e prevê um aumento muito grande da pena de prisão dos pequenos traficantes. Seria um grande retrocesso. Um grande desafio dos movimentos, dos grupos que estão lidando com esse debate das drogas é agora lidar com essas propostas que são mais tangíveis daqui para frente, lidar com elas de uma forma crítica, porém pragmática. Então a gente tem que avaliar onde há pequenos avanços graduais e onde há retrocessos. Eu, por exemplo, acho que a descriminalização do usuário é um avanço gradual que é importante e já pode contribuir na luta pela legalização, mas não soluciona. Inclusive, pode até, em alguns casos, criar mais confusão e mais prisão de usuários como traficantes. De algumas propostas da forma como estão, elas podem criar ainda mais confusões desse tipo. Sobre o rapaz falou que já passei por o meu tempo, mas já está finalizando. O usuário de crack, ele não interessa ao sistema capitalista. A gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, como a gente sempre tende. Eu acho que os usuários de crack devem existir de várias formas, várias intensidades, de várias classes sociais. Na verdade, quem não interessa ao sistema capitalista e está sendo colocado todo mundo no mesmo balaio como usuário de crack é a população em condição de rua. É o pobre na condição mais miserável possível. Essas pessoas que de alguma forma não interessam de serem visíveis ao sistema. E essas pessoas estão querendo ser escondidas, que o sistema está querendo esconder. Justamente para mascarar, e aí o pretexto da questão do crack, da questão da droga, é para mascarar a contradição social do sistema. Só para finalizar, vou responder uma pergunta que foi feita aqui pelo companheiro sobre a possibilidade de legalizar a maconha e ela passar a ser um obstáculo à legalização das outras drogas ou ampliar mais ainda a discriminação que existe em relação às outras drogas. Eu discordo disso. Eu acho que a luta pela legalização da maconha ela envolve
uma gama de pautas que, inclusive, cada uma delas está relacionada com grupos organizados que já existem, e a maconha é a droga mais popular que tem. Então não existiria, acho muito difícil, não existe a marcha da cocaína, não existe a marcha do êxtase. Existe a marcha da maconha porque é uma reivindicação popular. Existe essa mobilização popular. Na última marcha da maconha nós tivemos 10 mil pessoas reivindicando a legalização da maconha. Então não é à toa. Então essa pauta é a que converge, é a que une. Então, para lutar pela legalização hoje, lutar pela pauta da maconha é estratégico, e a gente tem que lutar para que seja um primeiro passo para discutir a legalização, a descriminalização de outras drogas. Só para finalizar, eu não queria deixar de dar uns informes aqui de importantes. A Marcha da Maconha do Rio de Janeiro já está marcada para o dia 11 de maio. É muito importante a gente da lei se posicionando, outras pessoas dentro do Estado, quadros que ocupam cargos no governo federal, como o Pedro já ocupou, mas o mais importante para qualquer mudança social, qualquer transformação social, é a mobilização nas ruas. Então a gente precisa, quem acha que a política proibicionista como tal precisa mudar, tem que ir para as ruas se manifestar. E hoje em dia a Marcha da Maconha cumpre esse papel. Então eu convoco todo mundo que seja a favor da legalização da maconha que vá. A Marcha da Maconha é dia 11 de maio. E a Marcha da Maconha não é composta só pelas lideranças de classe média, como estão falando. Na marcha vai o povão, não é à toa que a gente precisa das manifestações mais populares que tem. Queria convocar todo mundo que quer se aprofundar, inclusive o Zacone e o Abramovay, que quer continuar nesse debate, fortalecer a luta contra as internações compulsórias, principalmente, que vai ter a próxima plenária da Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos, agora dia 30, na sede do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social, próximo dia 30 agora, acho que às 18 horas, e a gente vai estar lá. Muito obrigado, gente. Não, gente, já estamos todos cansados, então, para concluir, eu queria pegar um ponto da pergunta da Tânia. Que ela estava falando, não, existe de um lado uma tolerância ou displicência do governo, né, deixa a droga entrar pela fronteira, e do outro lado uma repressão grande na ponta. Eu acho que aí tem duas coisas. Claro que a maneira como a repressão está organizada é absolutamente equivocada. A gente está enxugando o gelo, prendendo a ponta do cadeia, sem investigar, tentar organizar as forças policiais justamente para diminuir a violência. Mas tem uma questão que é fundamental. Quando a gente pensa em fronteira, sempre aparece: o problema de drogas é porque as fronteiras do Brasil são mal vigiadas. Se fosse esse o problema, né, se a gente conseguisse, com o controle de fronteira, impedir que a droga entrasse no Brasil, a questão seria muito mais simples. Vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma fronteira com o México que é cerca de 5, 7 vezes menor do que a nossa fronteira com os países produtores de drogas. É uma fronteira muito mais fácil de controlar do que a nossa, que passa pelo meio da selva. Eles investem para controlar essa fronteira um dinheiro que a gente nunca vai ter para investir para controlar essa fronteira. E mesmo assim, é o país que mais consome cocaína no mundo, né? O país que mais consome maconha no mundo, e mesmo maconha aqui ilegal, não só a maconha que é produzida legalmente lá, né? Então, é uma ilusão achar que existe alguma maneira de controlar a entrada de drogas pela fronteira, né? Não tem. Vai existir droga no Brasil? Vai existir cocaína no Brasil? Pode fazer o que você quiser. Os países que têm pena de morte, o Sudeste Asiático tem pena de morte para enfrentar o tráfico de drogas. Tem tráfico de drogas lá. Os países que têm a melhor inteligência do mundo, Israel, tem tráfico, que usam o exército, militar, México, Estados Unidos, tem tráfico de drogas. A gente vai ter drogas. Então, para encerrar, eu vou uma história aqui, uma analogia que uma amiga, Roberta Axelrad, fez aqui, que é uma especialista em questão de drogas, fez, que acho que é uma boa coisa para a gente pensar, que ela faz uma analogia com a história da Bela Adormecida. Ela fala, com a história da Bela Adormecida, o que aconteceu? No dia do nascimento, apareceu ali a bruxa, né, e falou para a mãe, fizeram uma festa,
por ter sido convidada ali. Então ela falou que se aquela menina ela ia aos 18 anos espetar a mão numa roca, né, depois de costurar, ela ia espetar a mão na roca quando ela fizesse 18 anos. Então o que a mãe fez? A mãe falou, vamos inventar e vamos tirar todas as rocas daqui. Não vai ter nenhuma roca no meio. Né? Foi a política do diga não às rocas, né? Que foi feita pela mãe da Bela Adormecida. Só que não é impossível tirar todas as rocas. É claro que tinha uma roca lá. E a Bela Adormecida encontrou aquela roca. Só que em vez da mãe da Bela Adormecida explicar claramente como que você tinha que lidar com a roca, os perigos que aquela roca podia representar, fazer, olha, vai, usa o dedal, usa uma luva. Em vez dela fazer isso, o que ela fez? Ela criou e proibiu, disse que não existia. Então, quando ela foi usar a roca, ela não sabia disso. E é isso que a gente está fazendo com ela. E é claro, ela espetou o dedo e dormiu por não sei quantos anos. Então, é isso que a gente está fazendo com as drogas. A gente está fingindo que é possível acabar com as drogas. Não é. Agora, é possível conviver com as drogas de um jeito muito mais responsável, com mais informação, com menos tragédias do que a gente tem feito hoje em dia. E acho que são esses os caminhos que a gente tem que procurar se a gente quiser acabar com essas tragédias e tratar o tempo com um pouco mais de seriedade do que ele vem sendo tratado pelas nossas políticas. Gente, muito obrigada. Vai ter um lanche lá em cima, conto com a presença de todos. O Cidadão pretende promover outros debates e espero que todos participem, todos podem propor debates. A Adriane, então, ela falou que está estou recolhendo assinaturas para mudança no Código Penal. Tem esse site aqui, né, que eu escrevi, o outro é precisomudar.com.br. Lá em cima, todo mundo, lanchinho. É uma pensão pública, desculpa, gente.